Olá, povo de Deus, graça e paz a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente aqui, segundo a graça de Deus. Viemos agora de uma minissérie sobre a besta do Apocalipse, entendendo que foi tratado sobre esse assunto de uma forma superficial, de uma forma rasa, até porque não teria como nós definirmos esse assunto em poucos minutos e em tão poucos vídeos, né? Considerando que durante todo o livro do Apocalipse a gente vai ver essa relação, embora que oposta, né, mas que a igreja de um lado sempre e a besta de outro lado. Então o Apocalipse, durante toda a sua escrita, ela vai trazer ali de uma forma mais clara ou de uma forma mais oculta essa relação entre a igreja e a besta, né? Uma relação não amigável, na verdade, né? E outra coisa também é que a besta, ela não é uma exclusividade do Apocalipse. Desde o livro de Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 15, a gente vai ver ali Deus fazendo menção sobre os descendentes da serpente. E também, por outro lado, a gente já pode observar em Gênesis 3 e 15 também Jesus Cristo sendo anunciado por Deus. Onde? Onde Deus fala para a mulher que colocaria inimizade entre ela e a serpente, entre o descendente da mulher e entre os descendentes da serpente. Quando fala do descendente da mulher, está falando de Jesus. Quando fala de Jesus, está falando do seu corpo, da sua igreja. Não haverá amizade, Deus não permite amizade, Deus não admite concessões entre a igreja e entre essa besta, esses descendentes da serpente. E quando fala também sobre os descendentes da serpente, a gente vai identificar essa descendência no Novo Testamento. No Velho Testamento ainda fica oculto, mas se você ler também, anote aí Ezequiel 34, fala muito claramente sobre tanto a besta política quanto a besta religiosa. Quando o Senhor ele se refere aos falsos pastores, no capítulo 34 de Ezequiel, os falsos pastores que exploravam, que se aproveitavam e que matavam as ovelhas. A gente vai ver que esses falsos pastores entregavam também as ovelhas às nações. Entregavam de que modo? Fugindo. Jesus fala em João, no capítulo 10, creio que lá no versículo 11, talvez, ele diz que o mercenário que não é pastor, ao ver vir o lobo, ele foge, porque as ovelhas não são dele. E Jesus fala claramente no capítulo 10 de João aquilo que Deus já tinha falado em Ezequiel 34 sobre esses falsos pastores que fugiam e deixavam as ovelhas à mercê das nações. No capítulo 34 de Ezequiel, a gente vai encontrar a palavra ali, bestas feras, besta do campo, e que no original seria a palavra teria e a palavra terion. Eu vou deixar explicado aí para vocês entenderem melhor. E quero voltar agora lá no Gênesis 3,15 sobre os descendentes da serpente. Lá no capítulo 3 de Mateus, no versículo 7, quando João Batista ele está batizando o povo no Rio Jordão, de repente ele observa a classe dos saduceus, e esses saduceus eles vinham ao batismo. E João Batista olha para eles e os chama raça de víboras. E ele diz: quem vos induziu ao batismo de arrependimento? Olha só a revelação aqui sobre essa descendência da serpente. Mas se isso não for suficiente, vamos olhar então Mateus 23, versículo 33. Quando Jesus, diante dos escribas e fariseus, e se referindo a eles, ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Precisa clarear mais do que isso, precisa esclarecer mais do que isso, mas tá bom, vamos olhar então Lucas capítulo 13, no versículo 32, quando Jesus ele se refere ao rei Herodes, chamando-o de raposa. Só que no versículo 34, na sequência, se referindo ao seu povo, Jesus chama-os de pintinhos. Olha, gente, que clareza, e olha a relação. O rei Herodes, raposa, o povo de Jesus, pintinhos. Raposa, o que é? É uma besta fera, é um animal predador, é um animal destruidor que justamente busca a destruição dos pintinhos. É uma coisa muito clara, é uma relação
que está muito evidente aqui e que Jesus está trazendo uma revelação para nós. Então, quando falamos sobre besta, nós temos que entender aquilo que a Bíblia está nos trazendo como informações, que se trata de um povo destruidor, quer seja uma destruição por meio da política ou quer seja uma destruição por meio da religião, mas que as vítimas aqui são sempre o povo de um modo geral. No entanto, pessoal, para que a gente possa estar entregando o que foi prometido nesse vídeo sobre introdução ao Apocalipse, embora eu já dei algumas pinceladas de início, eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ó: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Essa foi a conclusão chegada pelo rei Salomão, o sábio Salomão, que ele entendeu que a vida ela é pautada em cima de repetições. A condição da humanidade ela é algo que está dentro de um ciclo interminável. Então, quando falamos sobre o Apocalipse também, nós temos que ter essa visão desse ciclo, essa visão desses fatos que se sucedem. Se nós não entendermos assim, o Apocalipse ele será um mistério que não terá como nós desvendá-lo. Agora, quando Jesus ele vem para João, logo no primeiro capítulo de Apocalipse, e fala com ele, acho muito interessante a relação daquilo que Jesus falou com João com aquilo que eu acabei de ler de Eclesiastes. Ou seja, sobre esse ciclo, sobre essas questões que se repetem. E o que eu vou ler está em Apocalipse 1:19, que diz assim, ó: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que em breve hão de acontecer depois destas. Agora a gente tem que ter o quê? O entendimento de que João ele está na eternidade, ele foi arrebatado em espírito, ele se viu no dia do Senhor. Eu sei que há um pessoal por aí que diz que João foi arrebatado no domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Gente, isso não tem nada a ver, tá bom? O dia do Senhor está se referindo à eternidade, porque na eternidade não existe passado, presente e futuro. A eternidade, ela traz em si tudo o que é a realidade da parte de Deus. Então, quando João foi arrebatado no dia do Senhor, ele teve uma visão daquilo que ele viu de um modo geral, e Jesus estava dizendo para ele: escreve o que você viu. Escreve sobre as coisas que são, ou seja, as que estão acontecendo, mas também escreve sobre as que depois destas hão de acontecer. Agora, quando João chega na eternidade em espírito, ele vai ver todo o plano de Deus desde o seu início ao seu fim. E Jesus está cobrando de João que ele notifique essas coisas. E ele vai se utilizar de uma linguagem a qual não foi ele que escolheu, mas que Deus o mostrou dessa forma para que ele escrevesse dessa forma. Eu sei que existem pessoas que acreditam que essa simbologia que se refere ao Império Romano e a tantas outras coisas, ela foi passada simbolicamente dessa forma para que os romanos não entendessem essa mensagem e para que eles não a interceptassem e não a destruíssem. E eu também entendo que esses simbolismos também apontam para o Império Romano, mas que já de início apontam para a serpente lá no princípio da humanidade, mas que apontam também para o povo do Velho Testamento, para os impérios, desde o Império Babilônico, e que também ali chegou naquele momento, que era o momento dos apóstolos, vai trazer com clareza também algo sobre o Império Romano, mas que nós que estamos aqui mais de 2000 anos depois, vamos ter que olhar à nossa volta e identificar esse simbolismo com o que nós temos agora. Então, quando falamos sobre introdução ao Apocalipse, isso exige de nós que nós tenhamos uma visão aberta sobre a história de um modo geral e sobre a Bíblia de um modo geral, para que tenhamos uma visão totalmente voltada para aquilo que foi, para aquilo que é, para entendermos o que há de ser. E isso também nos permitirá observar e identificar o que já está sendo montado nos nossos dias. Claro que são muitos mistérios, são muitas simbologias, mas a gente precisa entender a essência do Apocalipse. Muitas das simbologias nós não vamos entender.
Muitas das figuras a gente não vai entender. É muito mistério, é muita profundidade, mas o que nós precisamos é interpretar a mensagem que o Apocalipse está nos passando. As simbologias, a gente só vai ter uma ideia clara delas quando as coisas estiverem acontecendo. E aí ficará mais fácil. Ah, então isso quer dizer isso. Ah, eu não tinha como interpretar antes que isso acontecesse. Mas agora, como está acontecendo, ficou mais claro. Mas não vamos esperar as coisas acontecerem para simplesmente entendermos as figuras e as simbologias. Vamos estar preparados já desde agora em relação à mensagem que o Apocalipse está nos passando, de que nós simplesmente só conseguiremos vencer, sobrepujar e transpor esses desafios, essas oposições, se nós estivermos firmes em Jesus. Agora eu quero terminar com um versículo que eu lembrei aqui, de Atos capítulo 4, versículo 12. Esse versículo ele é algo meio contraposto ao que Salomão falou lá, que a gente leu, Eclesiastes 1 e 9. Então em Atos 4 e 12, Pedro ele diz assim, ó, porque em nenhum outro há salvação, porque assim também debaixo do céu não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Salomão diz que não há nada novo debaixo do céu. Mas Pedro ele está dizendo que debaixo do céu não existe um outro nome o qual possa nos livrar desse ciclo interminável. Jesus, ao receber a coroação de Deus, o poder sobre os céus e a terra, ele deixa muito claro e ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Jesus ele veio para nos livrar desses ciclos e de sofrermos os mesmos males e as mesmas destruições que o povo sofreu no passado. Jesus ele veio para fazer nova todas as coisas. O ciclo está terminado em Jesus. Em Jesus nós podemos experimentar uma nova vida, uma vida de coisas novas, de novas experiências, uma vida de vitória, uma vida que está acima da condição daquilo que é o natural ou próprio deste mundo. Jesus, ele é o único. E o seu nome é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Amém? Espero que esse vídeo tenha sido claro para você também sobre introdução ao Apocalipse. Nós precisamos entender a mensagem do Apocalipse mais do que as figuras. Amém, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo.